E vamos chamar então quem entende de criança, quem entende de vacina, conversar com o infectologista, pediatra, Dr. Renato Kfouri, que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Tudo bem, doutor? Bom dia, hein? Bom dia Colombo, bom dia Muriel, bom dia a todos aí da CNN. Doutor, vou usar o meu caso particular aqui, porque imagino que é o caso de muita gente. Vou aproveitar para fazer uma autoconsulta aqui. A minha filha tomou vacina sábado. Agora, dia 22, e no cartãozinho dela veio a recomendação de volta dia 6 de fevereiro, 14 dias, portanto. A criança que for tomar vacina hoje vai tomar a segunda dose daqui 28 dias, segundo a orientação da prefeitura. Uma dessas duas crianças estará mais imunizada do que a outra? Ou o prazo de 14 ou 28 dias não interfere na produção de anticorpos no organismo? Ótima pergunta, Colombo. O Ministério orientou 28 dias, quando o programa foi a nota técnica, o informe técnico, porque 28 dias, em geral, intervalos mais longos, eles se traduzem no final numa proteção um pouco superior. Mas às vezes, quando você está numa epidemia, com muitos casos acontecendo, como a Ômicron está mostrando agora, se você acelera o esquema e termina o esquema no intervalo mais curto, você tem o benefício de terminar, já concluir a vacinação mais rápido num sistema. Então, se você ganha de um lado, você perde um pouco do outro. É muito difícil estabelecer, desde que você cumpra o que nós chamamos dos intervalos mínimos. Então, a Coronavac está licenciada para ser aplicada entre 14 e 28 dias. Na prática, isso traz pouca diferença, uma resposta imune um pouco menor, uma aceleração da proteção maior. É pena que cada município, cada estado, às vezes, resolva fazer o seu calendário diferente, o que confunde, né? Confunde você, confunde quem está nos assistindo, quem tem um irmão que tomou a vacina de um jeito, o outro vai tomar com outro intervalo. O ideal, em termos de, olhando para tudo isso, olhando para o número de crianças no país que nós devemos vacinar, com a quantidade de doses que nós temos, o ideal são 28 dias de intervalo. Essa tem sido a recomendação do Ministério. É claro que isso, com o passar do tempo, com chegada de doses, a gente pode rever. Mas hoje São Paulo começou com uma recomendação diferente, mas já voltou atrás. Eu creio que essa hoje é a melhor recomendação, 28 dias para todos. Doutor, e quem tem filhos e de repente vai ter esse intervalo de 14 dias e de repente preferir, como o senhor fala, que pode estar mais imunizado, adotar esse intervalo de 28 dias. Não tem problema a pessoa mudar, por exemplo, no caso de Rafael Colombo e da Sofia, a filhinha dele. Ele pode esperar um tempo maior para vacinar ela, para conseguir uma imunização maior para ela? Nenhum problema, Muriel, nenhum problema. Se quiser aguardar os 28 dias, você pode aguardar, você está dentro do prazo. 14 a 28 dias é um intervalo recomendado. Lembrar, né, que sempre que você atrasa um pouquinho, você tem um pequeno risco de a proteção não se concluir. Mas a recomendação, Muriel, como eu te falei, é ministerial, do país como um todo, são 28 dias. Sofia pode tomar com 14, entre 14 e 28, não tem nenhum problema. Doutor, também há uma intenção do Ministério da Saúde de reduzir o prazo da Pfizer de 8 para 3 semanas, né? Porque com a chegada da Coronavac nós temos muito mais doses do que teríamos antes da autorização da Anvisa. É uma boa também? É o mesmo racional, Colombo. A gente sabe que a Pfizer pode ser aplicada a partir de 21 dias, 3 semanas de intervalos, até 8 semanas, como nós utilizamos em adultos 8 semanas. E os resultados foram muito exitosos, né? Nós conseguimos uma boa proteção, conseguimos vacinar o maior número de crianças possível. E a Pfizer tem um detalhe: intervalos maiores, vários dados, especialmente vindos do Canadá, mostram que intervalos de 8 semanas entre a primeira e a segunda diminui o risco de efeitos colaterais. Ou seja, aquelas complicações, febre, até a raríssima miocardite fica mais rara ainda se a gente alarga um pouco o prazo. Então, essa foi uma das recomendações que nós fizemos na Câmara Técnica, no sentido de nós só temos 5 milhões de doses agora chegando em janeiro. Vamos vacinar o maior número de pessoas. Se nós fizermos com 21 dias, nós vamos vacinar metade praticamente dessas crianças, né? Agora, com o Coronavac, a gente compõe um plantel maior de crianças vacinadas. Mas ainda assim, eu creio que
8 semanas é um intervalo melhor para a vacina da Pfizer, como vem sendo preconizado pelo Ministério. É claro que isso tudo é dinâmico, chegando mais doses de Pfizer, a epidemia acelerando, a gente eventualmente pode entender que o benefício, né, de você reduzir e proteger mais rapidamente com o esquema completo possa ser superior. Hoje é um tema em discussão, mas por enquanto fica as 8 semanas, que eu acho que é o ideal para esse momento. Doutor, outro ponto que chama atenção é que a vacina da Coronavac, ela não é uma vacina, uma dose pediátrica, como é o caso da Pfizer. É a mesma dose que os adultos recebem, por exemplo. Os pais podem ficar tranquilos com relação a isso? Devem, Muriel. Quando a gente vai estudar uma vacina na população pediátrica, a gente faz testes. A Coronavac fez teste com a metade da dose, fez com a dose inteira e viu que metade da dose não funciona ou não gera uma resposta protetora igual à dose inteira. É segura, não mostrou aumento de efeitos colaterais dessa dose plena e mostrou que a resposta fica melhor, ou seja, protege mais as crianças com a dose plena. Diferente da Pfizer. A Pfizer conseguiu demonstrar que se usar, estudou também com quinto, com terço, com metade da dose, e quando baixou a dose, a concentração da vacina em 1/3, a resposta foi exatamente a mesma que a dose plena em crianças e adolescentes e adultos acima de 12 anos de idade. Então, com a da Pfizer, foi possível diminuir. Com a da Coronavac, não foi possível e, por isso, as formulações são diferentes. Idêntica do adulto na Coronavac, uma formulação reduzida em termos de concentração com a Pfizer. São os estudos que apontam se é possível ou não a gente fazer essa diminuição com cada tipo de vacina. Doutor, o que o senhor tem sentido no consultório, a partir de conversas com colegas? Essa onda provocada pela variante Ômicron tem sido pior para as crianças mesmo? Para crianças de 0 a 4 anos também, a gente tem visto informações de que há mais crianças de 0 a 4 anos sofrendo com a Covid do que de 5 a 11 que estão sendo vacinadas agora. Qual é o momento para as nossas crianças aí de 0 a 12 anos? É grave? Olha, Colombo, nós nunca vimos tantos, acho que este ano nós atendemos mais crianças com Covid do que 2021 inteiro. É impressionante a capacidade que a Ômicron tem de contaminação e ao contaminar pais, mães, tios, avós, as crianças dentro de casa acabam sendo contaminadas com muito mais facilidade também. Então, a explosão de casos que nós estamos vendo tem se refletido também na população pediátrica. Quando a gente olha para a curva dentro da pediatria, de 0 a 18 anos, de casos, e especialmente das formas graves, é uma curva em U. No começo da vida, no primeiro 1, 2 anos, estão as maiores taxas de incidência. E lá para frente, a partir dos 12, 14, 17, 18 anos, estão também. Então, há um pico da doença nos menorzinhos e nos adolescentes mais tardios. Por isso, precisamos sim avançar na vacinação dos mais novos. Esses têm maior risco de complicação, de hospitalização, de sequelas. É importante nós continuarmos com os estudos com crianças mais novas. Já temos vacina hoje licenciada a partir de 5 anos. O estudo com a Coronavac a partir de 3 anos vem avançando. O estudo com a Pfizer a partir de 2 anos também, acho que até o final do primeiro semestre já teremos. E em breve nós vamos poder incluir essas crianças também. Até lá, né, Colombo? A gente tem que controlar com as medidas que a gente sabe para prevenir a doença nos pequenininhos, né? Sempre que tiver alguém doente em casa e uma criança ainda não vacinada, um menor de 5 anos que não recebeu nenhuma dose, por exemplo, usar máscara, procurar lavar bem as mãos. É difícil os pais contaminados, não ficar perto dos seus filhos, mas a higiene das mãos, uma boa máscara. Mães que estão amamentando não devem interromper a amamentação, devem amamentar uma máscara boa, lavagem de mãos, para que a gente tente evitar os casos nesses pequenininhos também que ainda não são alvos dos programas de vacinação. Doutor, esse ponto é interessante. Se a mãe está com Covid-19, por exemplo, a Covid ela não passa pela amamentação, pelo leite?
Não passa, Muriel. Não há nenhuma evidência de transmissão de doença pelo leite materno. Pelo contrário, as mães que têm Covid ou tomaram vacina, passa o anticorpo, passa a proteção, a defesa. Aquela defesa que ela construiu frente a uma infecção ou frente à vacinação, ela transfere a proteção dos anticorpos pelo leite. Doença, não há transmissão de doença pelo leite materno. A Sociedade Brasileira de Pediatria, lá atrás, no começo da pandemia, acho que de forma pioneira, foi uma das primeiras sociedades do mundo a recomendar. Hoje todos fazem isso. Todas as sociedades internacionais recomendam que mulheres, mesmo infectadas, usem uma boa máscara, higienize bem as mãos e mantenham a amamentação. Os benefícios da amamentação superam de longe o risco eventual de transmissão. Além, como eu falei, dessa transferência desses anticorpos que vai proteger o bebê e não colocá-lo mais em risco. Dr. Renato Kfouri, infectologista, pediatra e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor, bom dia e até a próxima. Obrigado mais uma vez, hein? Eu que agradeço. Ótimo dia, bom feriado, Colombo, Muriel. Um abraço a todos.